Aquele abraço aos amigos ligados na Sistec. Eu sou Kleber Duval, chegando para levar até vocês informação com credibilidade em mais um TJS. Agora é hora de conferirmos as manchetes desta edição. Novo bispo, Dom Juarez Delorto, chega a Caratinga para assumir comando da diocese. Fala do governador Zema sobre vacinação de estudantes. Provoca polêmica. Secretaria de Educação de Minas se manifesta. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Coletores de lixo em Manhuaçu fazem greve e dizem viver situação análoga à escravidão. Caminhoneira morre queimada em acidente em Minas. E veja também, em registro raro, onça preta é flagrada em fazenda perto de Belo Horizonte. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Uma caminhoneira morreu carbonizada na madrugada de hoje na rodovia Fernão Dias, em trecho que passa pelo município de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informado, o caminhão que tracionava uma carreta conduzido pela mulher tombou em uma curva e pegou fogo. A carga composta de spray aerossol altamente inflamável, incendiou-se rapidamente, o que impediu a motorista de sair a tempo do veículo, sacudido também por uma série de explosões. O acidente causou o bloqueio total da pista, de 4h30 às 8 horas da manhã. As causas do tombamento do caminhão-trator estão sendo investigadas. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena sorteadas na noite desta quinta-feira. Os números que saíram foram 12, 17, 33, 41, 46 e 54. O prêmio para o próximo sorteio, que acontece neste sábado, acumulou em 58 milhões de reais. No sorteio de ontem, 108 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 34.625,31 cada, enquanto 6.720 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 794,96 cada uma. Para concorrer na Mega Sena é necessário pagar pelo menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de 6 números, e as chances de vencer com uma aposta única são de 1 em mais de 50 milhões. Cerca de 700 atendimentos. Este foi o resultado do plantão promovido pela Prefeitura no período do Carnaval, para assistência a pessoas com sintomas de dengue e chikungunya em Caratinga. 3 unidades de saúde municipais funcionaram de 7 da manhã às 7 da noite, recebendo os pacientes. Clarice Melo, coordenadora do Departamento de Promoção à Saúde do município, traz mais informações sobre o assunto. Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, houve abertura de unidades para atendimento às arboviroses, nos bairros Santa Cruz, Santa Zita e Zacarias. Foram cerca de 700 atendimentos de pessoas com sintomas de dengue e chikungunya. Esses atendimentos auxiliaram a UPA para que não houvesse sobrecarga nos atendimentos e, com isso, agilizasse o atendimento de casos de urgência e emergência que aparecem na unidade de pronto atendimento. Os atendimentos, dos casos com sinais de alarme que aconteceram nas unidades de campanha também foram encaminhados para a UPA através de ambulância. Alguns casos de gestantes, crianças menores de 2 anos e idosos, que são os grupos prioritários. Também houveram coletas de exames laboratoriais para auxiliar os médicos no diagnóstico das arboviroses. Foram cerca de 60 coletas de amostras coletadas. Outra ação também realizada foi a distribuição de medicamentos de uso oral, como dipirona, paracetamol e antialérgicos.
Houve também a aplicação de injetáveis, como soro, e alguns medicamentos injetáveis também, como dipirona e bromoprida, por causa daqueles casos que apresentavam febre, vômito e precisavam de uma intervenção mais rápida. Nessas unidades, todos os casos, que foram recebidos foram notificados e, posteriormente, as notificações encaminhadas para a vigilância. Diante desse aumento expressivo do número de atendimentos de casos de arboviroses em nossa microrregião, a gestão da UPA de Caratinga pede que a população que necessita de aplicação de medicamentos como Noripurum sejam encaminhadas para as unidades mais próximas de suas casas, nos postos de saúde que estejam mais próximos de suas residências, pois assim contribui para que os casos mais graves, que aparecem na UPA, sejam atendidos de forma mais ágil. Então a gente pede a colaboração de toda a população que procure as unidades de saúde mais próximas de sua residência. Foi sepultado nesta sexta-feira em Caratinga, Wagner de Oliveira Viana, de 59 anos. Vagão, como também costumava ser chamado, era a figura das mais conhecidas na cidade, por sua atuação durante toda a vida como vendedor ambulante na área central. Foi um dos mais atuantes participantes do movimento que resultou na criação do camelódromo local. À família enlutada, os sinceros pêsames do sistema Caratinga de comunicação. E a vizinha Manhuaçu está com a coleta de lixo prejudicada devido à greve dos funcionários do Serviço de Limpeza Urbana Local, mantido pela Prefeitura. Nesta quinta-feira, em assembleia, os coletores decidiram continuar com o movimento, deflagrado no último dia 9. Cidade polo de sua região, Manhuaçu vive dias difíceis no setor da limpeza urbana. Os coletores reclamam das condições de trabalho e também da defasagem salarial. Falando ao jornal Tribuna do Leste de Manhuaçu, Vanessa Freitas, integrante da Comissão de Greve do SAMAL, Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana Local, chegou a comparar as condições de trabalho dos funcionários como sendo análogas à escravidão. Nós tentamos várias negociações antes. Foram promessas, inúmeras promessas. Preferiram colocar outras pessoas para fazer o nosso serviço do que dialogar com nós. Então não é isso que nós queremos, só falácias. Nós queremos documento. Nós queremos chegar em um bom senso. Porque nós não estamos nessa greve porque nós quer não. Nós estamos cansados de ficar brigando só pelas mesmas coisas e não ser valorizado. Igual todos podem ver, através de vídeo, esse serviço análogo à escravidão que nós estamos vivendo. Não temos um banheiro digno, não temos um local digno para nós, funcionários do SAMAL. E nós estamos cansados dessa situação que nós estamos vivendo. Os servidores da limpeza pública de Manhuaçu estão denunciando a falta de equipamentos adequados de trabalho, inclusive os de proteção individual, sucateamento dos veículos de coleta de lixo e descumprimento de acordo por parte da Prefeitura referente à implantação de um novo plano de cargos e salários, e pedem benefícios como vale-refeição e recomposição salarial anual. A Justiça considerou a greve dos funcionários ilegal. A prefeita Maria Imaculada Dutra disse que somente dialogará com os grevistas se estes retornarem ao trabalho. Essa greve, ela surgiu do nada. Simplesmente nós vamos entrar de greve. Aproveitaram um momento difícil de Manhuaçu, que a dengue está crescendo não só em Manhuaçu, em todo o estado. Aproveitaram um início de feriado, um feriadão de vários dias. Então, assim, ela foi orquestrada. O nosso posicionamento é o que nós já tomamos no início de questionar a legalidade da greve. Só vamos dialogar com eles depois que eles cumprirem a decisão judicial. Enquanto tiver essa decisão judicial, que a greve é ilegal, não tem conversa. Vamos continuar lutando para que a população não fique prejudicada e vamos manter a nossa palavra. Só vamos voltar a dialogar depois que eles cumprirem a liminar. Veja a seguir, novo bispo, Dom Juarez Delorto, chega a Caratinga para assumir comando da diocese.
Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Mais um acidente de trânsito é registrado em Caratinga. Desta vez foi no trecho da BR-116, próximo à balança de pesagem de veículos, onde um Fiat Argo e uma Fiat Strada colidiram entre si. A picape seguia sentido Santa Rita de Minas e o Argo sentido Caratinga. A Strada teve danos em sua lateral traseira esquerda, enquanto o Argo sofreu avarias na parte frontal, também esquerda. O único ferido no acidente foi o condutor da Strada, socorrido por uma equipe da EcoRio Minas e conduzido para atendimento médico. Ele apresentava ferimentos no braço e reclamava de dores no pescoço. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, conseguiu a extradição de Portugal para o Brasil de Geovane Moreira Silva, foragido da Justiça Brasileira há 11 anos, por ter matado em 2012, em Ipatinga, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, uma mulher de 38 anos. Pelo homicídio, Geovane foi sentenciado a 14 anos de prisão, em regime fechado. Após ser trazido para Minas, em voo Lisboa-Aeroporto de Confins, Geovane foi levado ao complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, onde iniciou o cumprimento de sua pena. O pedido de extradição foi assinado pelos promotores de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro e Igor Citelli Fajardo Castro. Segundo eles, o efetivo cumprimento da pena pelo condenado representa uma enorme vitória para a justiça e para o combate à impunidade e aos crimes violentos no país. E continuam a todo vapor os preparativos para a posse do novo bispo diocesano de Caratinga, Dom Juarez Delorto Seco, neste sábado. Uma grande festa está sendo organizada para acolher aquele que se tornará o líder máximo da Igreja Católica na região. Nesta sexta-feira, Dom Juarez concedeu a entrevista coletiva à imprensa de Caratinga e região. Na Praça Cesário Alvim, tendas estão sendo montadas para abrigar os fiéis que participarão do evento, tendo em vista que a Catedral de São João Batista, onde ocorrerá a cerimônia de posse, não comportará todo o público que se espera, da ordem de milhares de pessoas da cidade e de toda a região. Telões também estarão funcionando do lado de fora, mostrando tudo o que estiver acontecendo no interior da catedral. Além de devotos, a posse de Dom Juarez também trará a Caratinga representantes do clero de dezenas de outras localidades. Nesta sexta-feira, Dom Juarez concedeu entrevista coletiva à imprensa de Caratinga e região, falando de seus projetos e expectativas. Uma boa tarde a todos, alegria de estarmos juntos, vivenciando o amor de Deus. Em primeiro lugar, assim, relatar um pouco da minha história, da minha vida, no sentido de que, assim, a gente nasce de uma família, então eu tenho uma mãe, tenho 8 irmãos, eu tenho sobrinhos, com a graça de Deus, que fizeram uma experiência de Deus comigo, na minha vida, na minha história. Na família a gente aprende a vocação de seguir a Deus na igreja e de uma maneira muito natural, Minha família é de descendência italiana, lá de Cachoeiro de Mirim, Espírito Santo. Meus avós, descendentes italianos, sempre vinham à igreja, meus pais também. Então eu sempre aprendi esse caminho da igreja. Antes de ser designado novo bispo da Diocese de Caratinga, Dom Juarez vinha atuando como bispo auxiliar da paróquia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, ele tem 53 anos, é formado em Filosofia e Teologia e também é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim, dentre outros títulos. Dom Juarez se apresenta como um homem de diálogo. A gente precisa escutar, a gente precisa amar. Ninguém vai amar aquilo que não conhece. Então a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa escutar as pessoas, conhecer a realidade. Então a expectativa de vir a Caratinga, de conhecer essa nova realidade. São várias cidades, vários municípios. Quero visitar cada uma, até
Primeira visita aqui em Caratinga, né, com os padres do governo, eu falei com eles que a proposta minha é fazer visitas pastorais, proposta minha é fazer as missões populares, né, fazer o trabalho missionário, né, e poder encaminhar as coisas, né, da melhor maneira possível, tudo isso em comunhão e unidade com os padres, com os leigos, com os religiosos, com as religiosas, né? Essa é a nossa missão de bispo, né? Em sua entrevista coletiva, o bispo nomeado de Caratinga disse como pretende enfrentar os desafios de sua nova missão. Agora, desafios, dificuldades, em todo lugar tem, né? Isso, em toda a realidade tem, seja lá em Cachoeiro, seja no Rio de Janeiro, seja aqui também eu vou encontrar, né? Então, agora, como a gente vai lidar com isso, né? Como a maneira de vivenciar isso também, de saber sofrer também aquilo que a gente tem que sofrer e saber se alegrar também com aquilo que é motivo de alegria também. Acho que isso para mim é muito importante. E tudo isso na presença de Deus, né? Porque esse é o caminho de Deus, né? Jesus veio, né? Passou pela sua paixão, pela sua morte e ressuscitou. Dom Juarez destacou sua vontade de trabalhar pela diocese como um todo, com ênfase na conversão cada vez maior dos jovens. O que eu quero muito fazer aqui em Caratinga é incentivar a juventude a participar cada vez mais, né, da igreja, né, ter mais vocações para o nosso seminário, fazer esse encontro bonito nas crismas com jovens, é isso que eu quero, né, e também cuidando de todas as outras pastorais, né, o bispo é bispo de todos, né, então é importante que a gente tenha essa consciência também, que temos que escutar a todos, temos que ouvir todos, né? E o Papa, na visita de Rímina, tive a oportunidade de estar com o Papa, e o Papa falava isso para os bispos, né, do Leste 1, quando a gente estava participando lá, que o bispo tem que ser próximo de todos, né? O bispo tem que estar muito próximo de Deus, dos outros bispos, próximo dos padres, próximo de todas as pessoas. Dom Juarez substituirá no comando da Diocese de Caratinga Dom Emanuel Messias de Oliveira, que se aposentou. O Sistema Caratinga de Comunicação acompanhará, com sua equipe de reportagem, todo o andamento da posse do novo bispo, neste sábado, a partir das 16h, na Catedral de São João Batista. Eu não escolhi, né, Rio de Janeiro, eu não escolhi Caratinga, a gente é chamado. E quando a gente é chamado pela igreja, pela minha vocação, pela minha experiência de fé, a gente é chamado por Deus, né? Então, esse é uma resposta que eu dou. Então, eu sinto que sim, que o chamado de Deus é um chamado amoroso, cheio de amor, né? Deus tem muito amor por nós, por todos nós. Então, esse chamado é um chamado amoroso. E a minha resposta também é uma resposta amorosa, né? De dizer sim a Deus e fazer a vontade dele. E ele quis que eu estivesse aqui, e aqui estou, né? Então essa é a minha perspectiva e minha vontade de fazer a vontade de Deus. E os beneficiários do Auxílio Gás começaram a receber, nesta sexta-feira, o valor de R$ 102. Os depósitos feitos pelo governo federal seguem até o próximo dia 29. O benefício transferido em meses alternados é pago a famílias inscritas no CAD Único, com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O Auxílio Gás foi criado para apoiar a compra do botijão de gás por famílias em situação de vulnerabilidade de renda. Aumenta a pressão por parte do atual governo para que praticantes de furtos no Brasil não sejam mais presos. Parece mentira, mas não é. Será que seremos obrigados a engolir mais essa? Este é o tema de meu comentário de hoje, na coluna Direto da Redação. Estão fazendo aí a maior força para que autores de furtos não sejam mais presos no Brasil. O dicionário define furto como o ato de retirar algo que pertence por direito a outra pessoa contra a vontade desta, mas sem o uso de violência contra essa vítima. Aliás, vamos combinar, né? Isso é o que já fazem há muito tempo alguns daqueles aos quais confiamos os nossos votos, não é mesmo? Pois então, pretendem agora
que os ladrões menos gabaritados também experimentem a impunidade por seus crimes. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o comunista Flávio Dino, junto com o presidente da República, vejam só, é um dos maiores defensores de penas mais brandas para quem furta, como o de prestação de serviço comunitário. Prisão para ladrão, não, dizem, a não ser que ele cometa alguma violência. Como se furtar não fosse uma violência ao nosso direito de preservar aquilo que conquistamos com muito trabalho e suor. É cada ideia de Jerico que chega a irritar quem leva as coisas a sério. Se com prisão a criminalidade já anda fora de controle no Brasil, imaginem sem ela. Alguma dúvida de que a condenação de praticantes de furto a penas alternativas irá explodir as estatísticas desse tipo de crime no país? No estado da Califórnia foi o que aconteceu. O abrandamento das punições aos autores levou a uma onda de furtos nunca vista antes nos Estados Unidos, a ponto de grupos de marginais invadirem lojas e saírem de lá com sacos abarrotados de mercadorias, diante do olhar desanimado dos seguranças, que sabem ser inútil correr atrás dos invasores. Nova York, ao contrário, implantou a política de tolerância zero contra o crime na década de 90, fazendo as ocorrências policiais desabarem na cidade. Para quem vive cercado de vigilantes e mora em locais seguros, é fácil ditar regras que irão prejudicar a parcela mais vulnerável da população. Sabem quem? O trabalhador. A alegação dos que defendem essa proposta indecente de deixar solto quem furta é de que faltam vagas nas cadeias que deveriam ser reservadas a criminosos perigosos. E por que não se constroem mais presídios então? Mas que sejam sistemas menos corruptos que os atuais, com estrutura adequada, e não universidades do crime, como sempre vimos no país. Se há algo em que vale a pena gastar dinheiro público, é na oferta de mais segurança à população. Como forma de convencimento, quem defende o desencarceramento diz que cadeia não resolve o problema da criminalidade. Não resolve, vírgula. Do jeito que é no Brasil, talvez não resolva mesmo. É que aqui o criminoso não fica preso por muito tempo. Logo, logo está de novo nas ruas, infringindo as leis como sempre. Deixem ele lá por um período maior para ver se isso não ajuda no combate ao crime. Quem concorda com esse ponto de vista deve pressionar seu representante político para que não deixe passar um disparate desses, porque a turma que defende bandidos não desistirá tão fácil. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga e região é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 e 28 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 e 29 graus. E em Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 28 graus centígrados. E o pedido feito pelo PSOL e PT ao STF, Supremo Tribunal Federal, para que o governador de Minas, Romeu Zema, dê explicações sobre sua fala defendendo a matrícula de estudantes nas escolas públicas do Estado, sem a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina, está provocando polêmica no país.
O governador fez a declaração em vídeo divulgado nas redes sociais, ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira e do senador Cleitinho. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. E o assunto vacinação de estudantes ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, em medida liminar, suspendeu decretos de 22 municípios de Santa Catarina que desobrigavam a apresentação de comprovantes de imunização para matrículas escolares naquele estado. Com a volta às aulas, Zanin entendeu como sendo urgente a concessão da liminar. Para justificar a sua decisão, o ministro disse que todos os brasileiros e brasileiras têm direito de conviver num ambiente sanitariamente seguro. E isso se sobrepõe a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. A decisão de Zanin pode influenciar futuras decisões sobre o assunto. O jornalismo da Rede Minas acaba de conquistar o título de vencedor do Prêmio ITF de Jornalismo, Transporte e Mobilidade na América Latina. A repórter Andresa Brito foi a campeã da premiação, que reuniu 86 candidaturas de 14 países, representando 69 meios de comunicação diferentes. E a gente reapresenta essa importante reportagem, que levanta o debate sobre a mobilidade urbana nas cidades históricas. Com algumas adaptações, Cíntia consegue utilizar perfeitamente a câmera fotográfica, um dos instrumentos de trabalho da jornalista. Para exercer a profissão, conta com o suporte da mãe e apoio para o deslocamento entre a cidade de Mariana, onde mora, e Ouro Preto, município em que atua como coordenadora de redes sociais na prefeitura. Nesse contexto, são as atitudes guiadas pela empatia que fazem a diferença em um mundo que precisa avançar e muito para ser mais acessível. Ouro Preto, ele tem tudo para mim não estar aqui, né? Tipo, meu corpo não seria o corpo ideal para estar na cidade se a gente fosse analisar. Mas quando tem alguma demanda, alguma comemoração da comunicação, alguma coisa assim, e que eu sou levada, por mais que tenha escada, tenha alguma coisa que impediria a minha entrada, a equipe mostra que não, que assim, eles querem tanto eu ali dentro, que eles vão dar um jeito de me colocar ali dentro. Além da acessibilidade atitudinal, pensar mudanças estruturais são indispensáveis na construção de uma mobilidade efetiva. Mas em cidades históricas como Ouro Preto, a transformação dos espaços públicos e privados em locais que garantam o acesso a todos esbarra em uma questão: realizar intervenções e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio. Ouro Preto é uma cidade de 325 anos que tem aproximadamente 80 mil habitantes e recebe anualmente mais de 500 mil turistas. Espaço onde se misturam a história, a vida cotidiana dos moradores e a chegada de visitantes. Fatores que precisam ser levados em conta na busca por uma cidade mais acessível para todos. Foi a partir da busca por alternativas que nasceu o livro Ouro Preto e o Futuro. A publicação, que mistura arte e pesquisa sobre mobilidade urbana, traz um panorama de como era a circulação de pessoas na Ouro Preto do século XVIII, qual o cenário nos dias de hoje e como pode ser construído o futuro da cidade. As intervenções que nós vamos fazer, ou que nós queremos fazer em Ouro Preto, ou que nós acreditamos que é possível fazer, todas são intervenções que não destroem e não são incompatíveis com o patrimônio histórico. Então, no nosso texto que nós estamos propondo, Ouro Preto e o Futuro, é que Ouro Preto seja uma cidade tão rica, tão bonita e com um patrimônio tão bem preservado, mas que possa ser usufruído por todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, são as pessoas que, inclusive as pessoas que têm mobilidade reduzida. Para que o leitor possa conhecer de forma mais concreta as propostas de intervenção, a equipe utilizou como ferramenta a inteligência artificial. Assim foram construídas as ilustrações para retratar, por exemplo, os ônibus que poderiam otimizar a circulação na cidade. São parâmetros de coisas simples, do tipo uma janela muito grande para que todos possam ver com muita facilidade o que está do lado de fora. Um piso baixo que as pessoas não precisam de tentar subir num caminhão
de ônibus. Não, o ônibus é uma entrada, ele é uma sequência, né? A cidade, construída em um tempo no qual não existiam carros e marcada por ruas estreitas, ladeiras e calçamento, impõe dificuldades para a circulação nos tempos de hoje. Fatores também considerados no processo de construção da obra. O sistema viário de Ouro Preto é composto fundamentalmente de acesso a dois grandes vales. O largo, que a gente chama de largo, o Largo do Rosário e o Largo do Dirceu. Esses lagos se encontram na Praça dos Inconfidentes. Então o sistema viário, as medidas de circulação, a realidade dos veículos que você adota numa cidade, tem que contemplar esse fato. Para superar esses aspectos geográficos e arquitetônicos, Ronaldo e Marcos acreditam que é fundamental trazer intervenções específicas e muitas vezes pontuais. Nós temos que tratar cada esquina, cada travessia, fazendo os acertos das pedras exatamente naqueles locais que é necessário. Não é para destruir a cidade inteira, alterar a cidade inteira. Nós vamos fazer alterações pontuais para que as pessoas possam ter as rotas acessíveis. Locais como o Museu Bullier sinalizam que a acessibilidade em espaços culturais é uma realidade possível mesmo em cidades históricas. Além das rampas de acesso e banheiro adaptado, a equipe também disponibiliza um equipamento para audiodescrição do acervo e ainda tablets para acessar o conteúdo por meio da língua brasileira de sinais. Ângelo Osvaldo, prefeito da cidade e presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, aponta que foram realizadas nas vias da cidade melhorias com foco na mobilidade, mas que a evolução rumo à acessibilidade universal demanda um trabalho constante. Há museus em Ouro Preto, como o Museu da Inconfidência, o Museu Bullier, que tem uma facilidade enorme de acolher todo tipo de pessoa que vier até se vier com algum instrumental, uma cadeira de rodas, por exemplo, estão preparados para isso. Outros ainda não. Mas nós temos também possibilidades de receber as pessoas, de fazer com que elas possam visitar Ouro Preto. Ainda não é possível dizer como será a Ouro Preto do futuro. Algumas soluções já foram apontadas para que todos consigam desfrutar desse patrimônio. Mas para que as alternativas saiam dos livros e se materializem na prática, é preciso seguir alguns caminhos. Nós precisamos ingressar no futuro com uma mentalidade do futuro. E não com a mentalidade do passado. Do passado é o patrimônio, que não passa, é o que fica e não passa. O futuro, sim, demanda sensibilidade, abertura, inteligência e capacidade de compreender a evolução que compatibiliza aquilo que é patrimônio com aquilo que é flexibilidade, mobilidade, acessibilidade, que são palavras de ordem no mundo contemporâneo. Eu espero que Ouro Preto continue com essa perspectiva de vamos avançar, vamos ouvir a população e ver o que pode ser feito, porque assim a inclusão vai seguir sendo construída em conjunto. Olha, uma cena rara de se ver, uma onça preta caminhando pela natureza. O registro foi feito pelo funcionário de uma fazenda de Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, esta semana. Segundo ele, a onça já está há bastante tempo por lá. A onça preta é difícil de ser avistada por ser mais rara que a parda e a pintada. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS, porque este está terminando. A todos um forte abraço, bom final de semana e até mais.